Tentei andar só, por minhas forças caí, ferido e fraco. Achei descanso em ti, pois quando fraco, forte sou. És minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor. Olá, meus queridos irmãos em Cristo, que a graça desse grande Deus Salvador Jesus Cristo preencha o seu coração. Hoje celebramos a ressurreição desse nosso grande Deus e Salvador. Por isso estamos alegres, porque Ele é a razão da nossa esperança. Ainda que aí fora tudo esteja ruim, tudo esteja te pressionando, tudo esteja desfavorável, Jesus é favorável a você e tem uma eternidade viva, plena, abundante para você e para a sua família. Vamos confiar nesse grande Deus que se entregou por nós e nos fez filho de Deus pela fé no seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Nós vamos orar e depois nós vamos louvar ao Senhor. Pai, quero te agradecer porque aprove ao Senhor desde a eternidade nos separar para conhecer o teu Filho amado Jesus Cristo. Eu te louvo porque no plano da tua redenção o Senhor incluiu cada um de nós. E eu peço, Pai querido, que neste dia o nosso coração seja grato a Ti e que o Senhor fale e manifeste o Teu amor através da Tua palavra, que nós possamos conhecê-lo e desfrutá-lo e anunciá-lo a todos aqueles que nos cercam. Obrigado, Pai querido. Receba nesse momento o nosso louvor e a nossa adoração, porque nós reconhecemos que o Senhor é bondoso, que o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Amém. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas
e com fraquezas o teu tesouro em mim está. Se a vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo a multidão se dispersando, o clima de celebração prolongou-se. Mas somente Jesus sabia quão rápido os ânimos se transformariam em maldições e os gritos de louvor em acusações. Numa sala retirada, Jesus reuniu-se com seus amigos para celebrar a Páscoa. Eles não percebiam ser aquela a última noite na presença de Jesus. Depois de dar graças, ele tomou o pão e o partiu e passou para os outros. Depois, tomou um cálice de vinho e o deu para que eles o bebessem. Essa é a vida que entrego, esse é o amor que dou. Vinde comer e beber com irmãos, dai graças com louvor. Maior amor não há que se amai uns aos outros como eu vos amo, sejais um só em mim. Este é o meu mandamento para vós, até meu reino vir. Maior amor não há
maior amor. Meus queridos, hoje eu gostaria de aproveitar o ensejo a respeito da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos festejando nesse final de semana, e gostaria de falar a respeito da centralidade da pessoa de Jesus na história da redenção. E, portanto, eu creio que hoje é um bom dia para a gente relembrar o que é a história da redenção. Muitas vezes nós falamos em redenção e a gente não entende ao certo o que venha a ser isso. E eu creio que uma das boas formas de a gente dividir a Bíblia e a história contada na Bíblia é dividindo ela em 4 cenas, em 4 grandes cenas que são capazes de englobar o começo, o meio e o fim da história da humanidade, chamada história da redenção por meio do sacrifício de Jesus. Portanto, gostaria de começar a pensar com os queridos a respeito dessa história da redenção. Uma história que começou lá na eternidade passada. É meio estranho falar nisso, mas quando a gente vai para as Escrituras, a gente tem que entender que Deus, Ele é eterno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já existiam antes que qualquer outra coisa viesse a existir por meio deles. Eles criaram todas as coisas. E o plano da redenção já estava estabelecido até mesmo antes de Ele criar qualquer uma das coisas que existem. Ali, em Efésios capítulo 1, versos 3 a 5, a gente lê o seguinte. Efésios 1, 3 a 5 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Um texto está dizendo que a gente deve bem dizer a esse Deus bondoso. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais. Não importa o que seja que você esteja precisando, em Cristo nós já temos tudo o que necessitamos para a vida e piedade. Em Cristo nós já somos plenos, nós já somos completos, estamos a caminho da eternidade com o Pai de maneira gloriosa. E aqui o texto diz, o verso 4, que Deus, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu antes da criação do mundo, para que a gente fosse, durante essa era e a que há de vir, santos, separados para Ele, e vivamos de maneira, e cheguemos até Ele de maneira irrepreensível. Mas diz também que em amor, Ele nos amou de tal maneira que Ele nos deu o nosso destino final, que é sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Essa é a sua vontade e que nós devemos viver para o louvor da sua glória. Então, a história da redenção, ela começou na eternidade passada, antes que qualquer outra coisa viesse ser criada. Então, a primeira cena mostra a criação. A primeira grande cena que a Bíblia nos mostra é que Deus criou todas as coisas. Por meio dele, por meio da sua vontade, por meio do seu propósito, por meio da sua palavra eterna, todas as coisas vieram a existir. Quando a gente vai lá para Êxodo, a gente vê, a primeira declaração é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois ele continua
o autor continua mostrando como é que foi a criação dia após dia, até o 6º dia ele concluir toda a sua obra e descansar no 7º dia. Mas no 6º dia a gente vê como ele criou o homem. Ali em Gênesis 1, 25 e 26 diz assim: Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. É um texto que fala a respeito da criação do homem e da mulher, macho e fêmea os criou, e também mostra como ele fez todos os animais, como ele trouxe a existência. É interessante que a palavra criar no hebraico é uma palavra que é usada apenas por Deus ou para Deus, no sentido de trazer algo à existência a partir do nada. Hoje a gente vê a tecnologia avançando, mas é certo que eles já utilizam algo que Deus criou para transformar em algo que seja útil para o ser humano. Então, o máximo que o homem consegue fazer é transformar uma matéria-prima que Deus já lhe concedeu quando criou todas as coisas, a fim de fazer as coisas que ele tem em mente. Mas criação somente Deus. Diz lá o texto de Gênesis: haja luz e houve luz. Então, tudo aquilo que ele dizia, ele trazia à existência a partir do nada. Então, essa é a cena da criação. A segunda cena que a gente vê na história da redenção é a cena da queda. O que vem ser a queda? A queda é quando o homem, por causa do pecado, por causa de uma escolha em rebeldia à vontade de Deus, ele rompe o relacionamento com Deus, ele quebra todo e qualquer contato que ele tinha com Deus por causa do seu pecado. O texto de Gênesis 3, de 6 a 10, a gente vai ver o que aconteceu. Mas é certo que quando Deus criou o homem e a mulher, colocou ali no jardim do Éden, disse que eles poderiam desfrutar de todo o jardim, comer de todos os frutos, exceto do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque certamente no dia que eles comessem desse fruto, eles morreriam. E a gente sabe que a serpente sagaz, chegou, distorceu as palavras de Deus, e é uma pena Adão e Eva ter dado ouvido a um ser tão cruel, tão sagaz como a serpente, e não ouvir a esse Deus maravilhoso que cuidava deles e supria e dava tudo o que eles necessitavam. Preferiu ouvir uma acusação de que Deus era egoísta e que não queria o bem maior do homem, que estava escondendo algo, do que acreditar naquele Criador maravilhoso que todos os dias passava para ter um tempo de comunhão e amizade ali com Adão e Eva. Mas o texto de Gênesis 3 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu:
Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esse é o triste relato da queda, da desobediência que causou o início de todas as mazelas que nós enfrentamos hoje no nosso mundo. Adão e Eva, ao invés de ouvirem e guardarem a vontade de Deus, preferiram seguir a serpente, ouviram ela, desafiaram a ordem de Deus, então as consequências são infindas, elas são inumeráveis. Mas a gente vê, o mais triste é alguém que pecou fugindo, se escondendo do ser mais amoroso, mais misericordioso que existe, que é o nosso Deus. Interessante que o texto diz que na virada do dia, quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se. É interessante, Deus não chegou gritando, Deus não chegou disparando raio, explodindo bomba e caçando eles. Deus chegou da mesma forma amorosa, compassiva e bondosa que chegava todos os dias para conversar com Adão e Eva. Mas o pecado colocou uma barreira e desde então o homem foge de Deus. Eu creio que por causa do sentimento e da consciência da inadequação que o ser humano tem por causa do pecado, ele foge de Deus. Ao invés de ir para os braços de Deus, que é a única solução para o pecado humano, o homem foge de Deus. Então, esse é o relato da queda. Quais são as consequências da queda? Elas são inúmeras, tristes. E tudo aquilo que eu e você enfrentamos nesse dia, por causa das mazelas, das doenças, da corrupção e de toda a dificuldade que enfrentamos nesse planeta, originou-se ali na queda. Consequências da queda. Primeiro, morte espiritual. Certamente Deus disse, quando vocês comerem, vocês morrerão. Eles não morreram fisicamente logo em seguida, mas a morte física também veio como consequência. Mas a primeira consequência foi a morte espiritual. Morte significa separação. Adão e Eva, assim que pecaram, já houve um rompimento no relacionamento deles com Deus. Então, a morte espiritual. E desde então o homem não consegue descansar. O homem não tem paz, o homem não encontra alegria e satisfação, exceto quando ele se encontra com Jesus e consegue reatar o seu relacionamento com Deus. O segundo é a morte física. E hoje nós estamos vendo aí muitas e muitas mortes físicas por causa da Covid. Doenças e todas as outras dificuldades que trazem morte ao ser humano é consequência da queda. Mas além da morte física e espiritual, há rompimento de todo e qualquer relacionamento que o ser humano desfruta. Primeiro houve o relacionamento quebrado entre o homem e Deus. Ao invés de correr para os braços de Deus para escutar Deus, naquele dia eles se esconderam de Deus porque perceberam que estavam nus. Segundo relacionamento que é quebrado é entre o homem e o seu próximo. A gente vê logo ali, Adão e Eva começa aquela guerra. Adão, o que você fez? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, o que você fez? Foi a serpente. Então, o relacionamento que era harmonioso entre Deus e o homem, entre o homem e a mulher, agora se rompeu depois do pecado e as acusações começam a surgir. Terceiro, que além de ter perdido o relacionamento com Deus e com o próximo, também há o rompimento do relacionamento com a criação. Quando a gente vai ali para Romanos 8, a gente vê que a criação está em decadência, esperando a sua redenção também. A gente vê a destruição das matas, florestas, a poluição dos rios, mas não somente isso, o universo está em colapso e mais cedo ou mais tarde, não sei quantos milhares de anos, pode ser que o universo se desintegre. Mas nós sabemos que antes disso acontecer, haverá a restauração completa de todas as coisas pelo poder do Senhor Jesus. Mas além de romper também o relacionamento com a criação,
o homem também rompeu o relacionamento consigo mesmo. Ele não consegue ter paz, ele não está feliz com a sua aparência, ele não está feliz com as suas conquistas, com as suas posses, ele não está feliz com mais nada. O homem longe de Deus não encontra satisfação em nada. Jesus é a fonte da nossa plena alegria. A alegria plena só quando estamos ligados a Jesus Cristo. Portanto, toda a corrupção e decadência de toda a criação foi consequência da queda. Por causa da queda, tudo o que era bom e harmonioso ruiu em função do pecado. Mas, graças a Deus, que a Bíblia não para nesse quadro triste. 3 capítulos depois que a Bíblia começa, já mostra a queda e o início de todas as mazelas da humanidade. Mas graças a Deus, que Deus é um Deus de propósito, um Deus que antes da fundação do mundo já tinha estabelecido um plano de redenção. E hoje a gente está celebrando essa consumação da redenção quando Jesus ressuscita após 3º dia. O que é a redenção? Quando a gente vai ali para 2 aos Coríntios, capítulo 5, 21, a gente lê assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus estabeleceu um plano desde o início de que Ele enviaria Jesus para derramar o seu sangue ali na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele cresce tivesse o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Deus nos redimiu, nos resgatou do pecado quando enviou Jesus Cristo para ser o sacrifício perfeito para suprir e para cobrir toda e qualquer maldade que eu e você pudéssemos ter já cometido. João 3,16, que é um texto mais conhecido no mundo, diz assim: portanto, Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho amado. Ele nos amou de forma incondicional. Ele não colocou nenhum obstáculo para nos amar. Ele simplesmente derramou o seu amor e a sua graça sobre as nossas vidas quando enviou Jesus para nos libertar da condenação eterna que o pecado traz. Quando a gente continua olhando para a questão da redenção, a gente tem que agradecer a Deus, porque se não fosse Ele, eu e você estaríamos eternamente condenados. Mas além da redenção, depois que Ele trouxe o seu plano da salvação para nós, Ele também fez a consumação. Já está tudo preparado, já está escrito ali no livro de Apocalipse qual será o fim da história da humanidade. Cabe a mim, cabe a você nos submetermos a Deus, amarmos esse Deus maravilhoso, porque certamente no final estaremos com Ele para desfrutar de toda a bênção que Ele tem preparada para a gente. Ali em Apocalipse 21, 14, quando a gente lê, ou melhor, 21, de 1 a 4, a gente vê a consumação, que haverá um novo céu e uma nova terra. E o texto diz assim: é Deus mostrando para João as coisas que irão acontecer. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor,
pois a antiga ordem já passou. Ó, que texto maravilhoso, que texto gracioso, quando Deus já mostra para João que o futuro será belo, o futuro será esplendoroso. Nós teremos uma vida plena na presença de Deus, e o texto diz que haverá um novo céu, uma nova terra, onde não haverá corrupção, não haverá mais injustiça, não haverá mais Covid, não haverá lockdown, não haverá mais políticos. Com a graça de Deus, nós estaremos salvos por todo sempre, desfrutando da presença de Deus. E a lei diz que não haverá mais lágrima, pois Deus enxugará toda a lágrima do nosso olho. Não haverá mais morte, não haverá nem tristeza. Imagine só um lugar que não haverá choro, dor. E toda essa ordem, essa situação que nós experimentamos, passará. Como estamos pensando no dia em que a pandemia passará. Mas como será muito mais glorioso o dia em que esse mundo passar, em que nós estivermos desfrutando do novo céu e da nova terra. Isso acontecerá para todos aqueles que creram em Jesus, para aqueles que deixaram de lutar tentando conquistar a vida eterna e se renderam a esse amor glorioso que levou Jesus a morrer ali na cruz pelos nossos pecados. Quando eu e você reconhecemos que somos pecadores e que deixamos os nossos pecados aos pés de Jesus e confiamos nele, nós estamos nos tornando filhos de Deus e nos preparando para desfrutar desse lugar glorioso que Deus tem preparado para nós. Mas a consumação não será só alegria. A consumação também terá a parte daqueles que rejeitaram esse amor glorioso, daqueles que viraram as costas para Jesus, daqueles que não quiseram se render a esse amor maravilhoso, que preferiram ganhar a vida e seguir os seus próprios caminhos. Infelizmente, para esses está reservado um lugar todo especial junto com Satanás e os seus anjos. O texto diz ali de Apocalipse 21, verso 8, diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Pior que passar pela morte física é passar pela morte espiritual e estar para todo sempre separado da fonte de todo bem que tem, que existe, que é Deus. A todos aqueles que não recebem esse Jesus maravilhoso, é reservado o lago de enxofre. Interessante que vivemos num país cristianizado, como falei na outra mensagem, e embora vivendo num país cristianizado, ou seja, tudo aqui na nossa cidade tem igrejas, tem ícones, tem pessoas, tem outdoor, tem faixas, lembrando a respeito de Jesus. E muitos daqueles que lembram de Jesus nesse dia em que se celebra a sua ressurreição, na verdade não têm um relacionamento real e concreto com Ele. Tem uma vaga ideia a respeito de Jesus, mas nunca experimentou ou passou pelo novo nascimento por meio da fé em Jesus. Infelizmente, essas pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes, caminhando conosco, ouvindo a gente pregar, muitas vezes não se rendem ao Senhor Jesus e estão reservadas para esse grande e temível dia. Mas quando a gente começa a pensar um pouquinho mais a respeito da história da redenção, e a centralidade do Senhor Jesus, a gente começa a ver algumas maravilhas que envolvem a pessoa do Senhor Jesus. Primeiro, a gente vê ali em 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19, a centralidade de Jesus, porque Ele é já conhecido desde a eternidade. O texto diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver,
que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. O plano da redenção, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus já havia sido determinado antes da criação de todas as coisas. Na eternidade passada, Jesus já pensava em nós, o Pai pensava em nós, o Espírito já pensava em nós e, sabendo da nossa pecaminosidade, já tinha preparado um plano para que nós pudéssemos voltar para Ele. Outra coisa interessante, que Jesus, Ele já foi prometido lá nos primórdios. Quando a gente vê Gênesis 3:15, a gente ouve falar do proto-evangelho. Antes de tudo acontecer, Deus já tinha preparado a vinda do Messias. E Gênesis 3:15 diz assim, Deus falando com a serpente depois da queda: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É um texto que está falando da promessa da vinda do Messias que esmagaria a cabeça da mulher. Então, Jesus já havia sido prometido lá nos primórdios. Jesus já havia sido providenciado por Deus em nosso favor. Outra coisa interessante, que na história da redenção, a centralidade de Jesus é proclamada pelos profetas. Quando a gente vai ali para Isaías, para Miqueias e os outros profetas, a gente começa a entender que Jesus já tinha sido prometido como o Messias que viria salvar o seu povo dos seus pecados. Veja Isaías 7,14. Diz assim: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. O nascimento virginal do Senhor Jesus já havia sido profetizado. Ali em Miqueias 5:2 diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governador de Israel, sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Ou seja, Jesus já existia, mas ele passaria a encarnar e a desfrutar da natureza humana a partir do seu nascimento virginal. E ali diz Belém Efrata, uma cidadezinha pequena, um clã pequeno, uma cidade desprezível, mas de lá veio o Salvador. Interessante que a gente continua olhando que também as Escrituras já profetizavam esse sacrifício maravilhoso que nós celebramos nesse final de semana e a sua redenção, e a sua ressurreição. Isaías 53, 5-7 diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Aqui está dizendo a respeito de como seria a morte, como seria dolorosa, mas como seria também importante a morte do Senhor Jesus. Diz que ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades. Diz que ele foi esmagado por causa das nossas transgressões. Mas também disse que o castigo que nos trouxe a paz, ou seja, reatou a nossa amizade com Deus, que tirou a inimizade que tínhamos contra Deus,
estava sobre ele, e pelas feridas dele nós fomos curados. Os textos já afirmavam que todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós segue o seu próprio caminho. E mesmo assim o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi esmagado para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele foi ferido, afligido para nos dar vida. Devemos amar, louvar, glorificar esse Senhor maravilhoso. E quais são os efeitos da queda revertidos na morte de Jesus? Olha lá, Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu e você estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Isaías diz que os nossos pecados colocam separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que Ele não nos ouve. Mas aqui diz que quando nós somos justificados, ou seja, somos declarados justos por causa do sacrifício de Jesus, porque Ele pagou os nossos pecados e agora nós não temos pecados para pagar, porque foram pagos por Jesus. Então, quando nós cremos em Jesus e aceitamos Ele recebemos Ele como nosso Salvador, Ele paga a nossa dívida de maneira que a gente não precisa mais pagá-la. Diz: tendo sido, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos declara justos, não que nós sejamos verdadeiramente justos, mas Ele, como justo juiz, tendo pagado o preço, Ele nos concede a graça de sermos declarados justos por Ele. Romanos 6:23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós merecemos a morte por causa dos nossos pecados, mas Deus nos presenteou, nos deu um dom da vida eterna por meio de Cristo Jesus. Quem tem Jesus tem a vida, diz João. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna, não tem a vida abundante. E Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mesmo que o mundo lhe condene, mesmo que as pessoas apontem o dedo para os seus erros, mesmo que você tenha andado tão distante de Jesus, tão distante do Pai e do plano que Ele tem para a sua vida, o momento em que você se arrepende, volta-se para Jesus, convida Ele para ser o seu Salvador, o texto diz e afirma que já não há condenação para essas pessoas que estão em Cristo. Nem Satanás, ninguém pode acusar aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus. E outro efeito da queda revertido com a morte de Jesus é o seguinte: segundo aos Coríntios 5:17 e 18 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Você já não pertence mais a esse mundo, mas pertence a Deus. Aquele que está em Cristo já deixou as coisas velhas para trás, tudo se fez novo na sua vida. Você não precisa de uma libertação, você não precisa de uma corrente de libertação para livrar você da maldição hereditária. Se você está em Cristo, você já foi recriado como uma criatura nova em Jesus. Portanto, esses efeitos da queda são maravilhosos, são importantíssimos e necessários para a nossa vida. E para a gente encerrar, a morte de Jesus, o que ela significa para nós, qual a importância dela para as nossas vidas. A morte de Jesus expõe claramente a malignidade do pecado, que só pôde ser coberto
mediante preço tão grandioso preenchido na cruz do Calvário. Quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha a maldade e a crueldade feita com Jesus, a gente deve entender quão maligno é o nosso pecado, quão cruel, quão triste, quão destruidor, quão devastador é o pecado na vida de uma pessoa que custou um preço tão grandioso, tão doloroso do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. A cruz expõe como eu e você somos malignos, como eu e você somos cruéis, como eu e você somos depravados, que exigiu um preço tão exorbitante de Jesus. Mas graças a Deus que a morte de Jesus revela a santidade de Deus, que não pôde conviver com o pecado, além de demonstrar também o seu grande amor, que levou a entregar o próprio Filho, a fim de que pudéssemos ter novamente acesso ao trono da graça. A cruz expõe a minha malignidade, mas também expõe a santidade de Deus, que exige um preço tão grandioso, mas expõe também, revela o amor de Deus disposto a pagar esse preço para me levar de volta para Ele. Eu e você podemos ter acesso a esse trono da graça por meio de Jesus, que é o novo e vivo caminho estabelecido por Deus. Em terceiro, a morte de Jesus trouxe morte à morte, de maneira que, por meio de sua morte, Jesus trouxe a vida eterna. Tem um livro antigo escrito A Morte da Morte na Morte de Cristo. Ou seja, a morte perdeu o seu efeito na vida do cristão. A morte foi destruída, como Paulo diz ali em 1 Coríntios capítulo 15. Ela perdeu a sua força, perdeu o seu aguilhão. Antigamente, por medo da morte, as pessoas viviam apavoradas. Hoje, a gente deve entender que a morte é um favor feito para o cristão. A morte é a porta de entrada para a eternidade junto de Deus, para desfrutar todas as bem-aventuranças que Jesus conquistou para nós ali na cruz do Calvário. A morte é uma aliada do cristão, não é mais um inimigo. E por fim, os efeitos da queda são revertidos graças à morte de Jesus, que se entregou na cruz em favor dos nossos pecados. Aquela destruição, a separação, tudo aquilo que a queda proporcionou, a morte de Jesus reverteu. Hoje nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Hoje nós podemos ter os nossos relacionamentos restaurados, tanto com Deus, quanto com as pessoas, quanto conosco mesmo. Hoje nós temos alegria, nós temos paz, nós temos esperança por meio do sacrifício de Jesus. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. E Ele ressuscitou para que mantenhamos a nossa esperança de que um dia seremos semelhantes a Ele. Portanto, meu querido, essa é a história da redenção. Um Deus de amor que criou tudo, belo, harmônico, mas que uma das suas criaturas, desobedecendo a Ele, trouxe caos, mas que esse mesmo Deus dá um presente maior, que é Jesus Cristo, para redimir, para resgatar esse homem no pecado. E então Ele separa um povo especialmente seu, para pertencer a Ele, e que no futuro estará com Ele para todo sempre, desfrutando tanto da sua presença, como de todas as demais bênçãos conquistadas por Jesus ali na cruz do Calvário. Portanto, celebre a ressurreição de Jesus. Saiba que essa ressurreição foi resultado da morte que Ele sofreu por você. Ame esse Jesus, louve esse Jesus, sirva
a esse Jesus. Invista a sua vida em anunciar esse Jesus maravilhoso e esse plano da redenção. Que Deus te abençoe e que você possa ser consolado por esse amor maravilhoso que Jesus demonstrou na cruz do Calvário. Tenha uma semana abençoada debaixo da graça do Senhor Jesus. Quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que a Tua misericórdia, a Tua bondade esteja sobre as nossas vidas, trazendo paz, alegria, trazendo esclarecimento a respeito do plano da salvação, e que as nossas vidas possam estar seguras, entregues em Tuas mãos, a fim de que possamos desfrutar dessa esperança viva. Pai, confesso, somos pecadores e que dependemos do Teu amor e da Tua graça. E se há alguém que ainda não entendeu, que está escutando essa mensagem, que hoje possa ser o dia da salvação, o dia em que essa pessoa há de ser iluminada pelo Teu Santo Espírito e se entregar a Jesus como Salvador de sua vida. E é em nome de Jesus que eu oro, Pai, porque eu creio no Teu amor, na Tua bondade, eu creio na Tua graça maravilhosa demonstrada ali na cruz do Calvário. E eu peço, transforma-nos a cada dia na imagem de Jesus. E é no nome dele que eu oro, Pai. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, que você desfrute da graça maravilhosa que há no Senhor Jesus. Antes de encerrar, vamos louvar mais uma vez ao nosso bondoso Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre fim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou
de Deus, sim, eu sou. Tentei andar só, por minhas forças caí, ferido e fraco. Achei descanso em ti, pois quando fraco, forte sou. És minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor.